Olá, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, falando sobre demanda dessa vez, né? Nós vamos entrar na parte de previsão de demanda da nossa disciplina, e que é uma parte extremamente importante para o conteúdo de planejamento, que é o conteúdo que a gente verá, né, daqui até o final, na verdade, na parte 2 da disciplina. Daqui até o final da V1, até a prova de V1, nós vamos ver o conteúdo referente à demanda, né? A gestão da demanda, ela é uma parte vital para o planejamento da empresa, certo? Então, nesse caso, a gente, para introduzir esse assunto demanda, a gente dividiu aqui em tópicos, né? Inicialmente, pela definição de demanda. Demanda, né, ela, muitas vezes, ela é confundida com vendas, e demanda não é venda. A demanda, principalmente economicamente falando, ela é a, a, o desejo, né, na verdade, a necessidade que uma pessoa tem de consumir um produto, certo? Ele não é estritamente uma venda. Então, a pessoa tem um interesse gerado por uma necessidade de consumir, e isso é o que a gente chama de demanda, né? O interesse de consumir. Quando essa demanda ela não é atendida, a pessoa não tem condições de consumir aquilo que ela tem necessidade, a gente chama essa demanda de demanda reprimida, certo? Bom, esse desejo, essa necessidade de consumo, né, que a gente chama de demanda, que é definido como demanda, a gente passa para a, os elos que compõem a cadeia produtiva, né, todas as empresas que fazem parte da cadeia produtiva. Essa demanda começa com o cliente, que é o consumidor, né? E ela é estudada pelo varejista, né? O varejista ele vai estudar essa demanda, e aí vai, o resultado desse estudo ele vai entregar para o fornecedor dele, que é o distribuidor, vai refletir a demanda dele para o distribuidor, que é o atacadista. E esse distribuidor faz a mesma coisa, resultando na informação de demanda para o fabricante, e depois, né, o fabricante ele repassa essa informação de demanda para a indústria extrativista, né? Que são as indústrias de bem de base que produzem matérias-primas para transformação por parte das indústrias de transformação, né? Então, essa informação de demanda ela vai percorrer toda a cadeia de suprimentos. E ela sofre influência de todas as variáveis econômicas, sobretudo as macroeconômicas, como política cambial, política financeira, taxa de câmbio, né, a política fiscal, a questão da cobrança de impostos, salários, a política de salários do governo, né, a política de crédito do governo e a concorrência. Certo? Então, todos esses fatores e mais alguns fatores econômicos e sociais, né, como, por exemplo, a ocorrência de eventos, influenciam a demanda. De forma que você vai ter, né, padrões de demanda. Esses padrões de demanda, eles podem ser pontuais ou repetitivos. Padrões pontuais de demanda são aqueles padrões que geram um pico de demanda em um determinado momento. Por exemplo, numa Copa do Mundo, né, existe uma demanda, né, um pico de demanda por camisas da seleção brasileira. No carnaval, existe um pico de demanda por cerveja e refrigerante, assim como também ocupações em hotéis nas cidades turísticas que oferecem festa de carnaval, né? Como, por exemplo, Salvador e Recife. E assim por diante. No Natal, a gente tem uma demanda, um pico de demanda pelo peru ou pelo chester, né? Para a ceia. Na Páscoa, a gente tem um pico de demanda por chocolate, né? E assim por diante. A demanda que ela não é pontual, ela é
repetitiva, certo? Que é uma demanda que ela é mais, ela não tem esses picos, ela é mais constante. E essa demanda repetitiva ela pode ser classificada em dois tipos, a demanda dependente e a demanda independente. A demanda dependente é uma demanda que está associada a componentes e peças. Ela é, na verdade, você tem uma demanda, a demanda do produto, por exemplo, a demanda do carro, certo? E essa demanda do carro, ela define a demanda, por exemplo, de pneus. Então, se a empresa vai fabricar 100 carros, ela vai precisar de 500 pneus, os 400 para colocar no carro, para o carro rodar, e mais 100 que são os pneus step, né, os sobressalentes. Essa demanda dependente a gente vai estudar quando a gente for falar sobre MRP, né? Porque é a demanda que o MRP calcula e gerencia, certo? A outra demanda, que é a demanda mesmo de mercado, é a demanda independente. Por que elas têm esse nome? A demanda dependente é uma demanda que depende de uma decisão da empresa. Por exemplo, a empresa define que ela vai produzir 100 carros. Essa é uma definição da empresa. E aí, todo o resto do material para a produção dos carros depende dessa decisão. Já a demanda independente é uma demanda que não depende de decisões da empresa, é a demanda de mercado. É a demanda, portanto, do produto que ela produz e comercializa. E essa demanda ela tem variações ao longo do ciclo de vida do produto. O ciclo de vida ele é formado pela fase de introdução, maturidade, né? E a fase de retirada do produto do mercado. Então, na introdução do produto no mercado, a demanda é pequena, na fase de maturidade ocorre a maior. Depois tem a fase de crescimento, aí a fase de crescimento a demanda cresce. Na fase de maturidade, ela tem a maior constância na demanda e é onde o produto passa a dar o maior lucro, né? E no final da vida útil, na vida útil do produto, do ciclo de vida do produto, na retirada, essa demanda já começa a reduzir, certo? A demanda independente, ela pode ser de três tipos, certo? A demanda estacionária, né, que tem um patamar mais ou menos constante, que é esse que eu acabei de falar, né? E ela pode ter uma tendência. Essa tendência ela pode ser uma tendência de crescimento ou uma tendência de redução, certo? Por exemplo, gêneros de primeira necessidade, eles sempre têm tendência de crescimento, porque são gêneros que são consumidos pelas pessoas. Então, quanto maior a população, maior a demanda por esses produtos, certo? Por exemplo, demanda por habitação, né, casa e apartamento. Demanda por educação, vagas nas escolas e nas universidades. Demanda por alimento, certo? Então, esse tipo de produto, ele sempre apresenta uma tendência de elevação de demanda, elevação de consumo. E as demandas que têm tendência de redução são são aqueles produtos que estão geralmente no final do ciclo de vida e vão ser retirados do mercado, né? As pessoas não se interessam mais em consumir esses produtos, como por exemplo aparelho de DVD, certo? É, e outros tipos de eletrônicos que ficam fora de moda, ou produtos de estação, certo? Que ficam fora de moda. Então eles têm uma tendência de reduzir o consumo. Além disso, né, existe a demanda independente que apresenta sazonalidade. Sazonalidade é uma palavra que vem do inglês, season, que significa temporada, né, ou estação. Então, o que caracteriza a demanda de produtos sazonais é que ela apresenta ciclos. Por exemplo, a demanda de produtos que é consumida todo ano na época da Páscoa, chocolate, né? Ou a demanda de produtos que é consumida todo ano na época do Natal, o peru, aquele Chester, né? O panetone. Então, esses produtos, eles têm como se fosse se você for fazer o gráfico da demanda desse produto, é como se fosse uma senoidal, que vamos dizer assim, a onda, ela apresenta o seu maior valor na época do Natal todo ano, né? Se você pegar a demanda anual desse produto, você vai ver que é uma demanda que ela tem um ciclo anual, certo? Aí, assim, essa demanda sazonal, ela pode ser uma demanda sazonal estacionária, né? Onde essa sazonalidade aí é como uma onda mesmo, uma senoidal, e ela pode ter ser sazonal com tendência, onde ela vai ser, esse ciclo, ele vai estar inclinado, essa senoidal vai estar inclinada, certo?
pode ser crescente ou decrescente, né? Bom, o importante para o PCP com relação à demanda é a previsão, certo? A previsão, ela é a parte que alimenta o planejamento financeiro, comercial e operacional, no caso de produção da empresa, com informações para que esse planejamento possa ser realizado. Ou seja, a gente vai trabalhar as informações com antecedência para poder realizar o planejamento. E essa informação, ela gera uma incerteza quanto maior for o horizonte. Então, se eu faço uma previsão de demanda para a próxima semana, a incerteza é de um valor menor do que se eu fizer a previsão para o ano que vem, por exemplo. Certo? Porque as coisas em um período maior de tempo, elas mudam, tendem a mudar. Né? Para o PCP, a previsão de demanda é importante porque o PCP, com essa informação de previsão de demanda, ele define a capacidade produtiva, né? Quais são os recursos produtivos que a empresa vai precisar, mão de obra, materiais, máquinas, recursos financeiros. O PCP estabelece metas de produção, estabelece as suas políticas de estoques, as suas prioridades de produção, né? E ele fornece as informações necessárias e as utiliza para o planejamento estratégico, né? Que é feito anualmente, que define capacidade produtiva, define a logística da empresa, né? Fornece informações e utiliza para o planejamento da produção no nível tático, que é um planejamento já mensal, né? Feito mês a mês, ou semanal, se você considerar as 52 semanas do ano, né? E o mês com 4 semanas. E aí você vai ter o plano mestre de produção, o resultado desse planejamento de nível tático é o plano mestre de produção, PMP, e as políticas de estoques mensais, né? E no plano operacional, no nível operacional, o PCP ele faz a programação da produção com a demanda atual, né? Onde essa previsão aqui, ela vai se unir à demanda já realizada, ou seja, os produtos já vendidos, certo? O processo de previsão de demanda, ele acontece da seguinte maneira. A primeira coisa que se faz é definir o objetivo dessa previsão, certo? Aí, em seguida, se coletam os dados e realiza-se a análise deste dado de demanda com o auxílio do computador. Para quê? Para se definir quais os modelos vão ser usados para a previsão de demanda. Se são modelos qualitativos ou modelos quantitativos. Os modelos qualitativos, eles trabalham com opiniões, onde as pessoas se reúnem e chegam a um consenso com relação à opinião, né? Com relação à demanda, tendências, essas coisas. Já a gente na engenharia trabalha com modelos quantitativos, que usam ferramentas estatísticas, certo? Depois que você define um modelo, escolhe um modelo, nós vamos estudar esses modelos nas próximas aulas, nós vamos para testar esse modelo, calibrando o modelo com dados históricos, né? E estabelecendo a confiabilidade desse modelo. Se o teste resultar que o modelo não é adequado, então é escolhido um novo modelo, refeita essa nova fase aqui da escolha do modelo e se faz de novo um teste até que se tenha um modelo confiável. Aí se implanta esse modelo, faz a previsão e coloca, né, no planejamento da produção. Essa implantação é feita com um monitoramento e um acompanhamento, né, uma revisão do modelo. Bom, a gente sabe que a previsão, por ser uma previsão, ela vai apresentar erros, certo? Onde você tem o erro básico, que é simplesmente a diferença entre a previsão e a demanda, né? Na verdade, entre a demanda e a previsão. Você vai ter um erro médio, onde você pega essa previsão, esse erro básico, né? A demanda menos a previsão, divide pelo número de períodos que você fez a previsão, certo? Você vai ter o erro absoluto, onde você pega somente a diferença em termos absolutos, ou seja, o módulo, não o valor com o sinal, certo? Você vai ter a diferença do desvio médio quadrático, que aí, em vez de você pegar o valor absoluto, você pega a diferença ao quadrado, e você vai ter o erro percentual, né? Que é um erro que você pega esse desvio médio absoluto e calcula ele com percentual. Então, ao longo das aulas e nas próximas aulas, nós vamos ver as formas para o cálculo desses erros e vamos ver as equações que são utilizadas para a realização da previsão de demanda. Nós vamos ver os diversos métodos, né, para a previsão da demanda, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí e que a gente possa, né, dar continuidade, você ler o material que foi postado no site e a gente discute os assuntos lá na sala de aula, tá bom? Um abraço.